Nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha trajetória, mais a fim de registro, para mim, no final das contas, mas também porque eu considero o seguinte: sempre tem alguém que está no nosso nível ou um pouco abaixo que gostaria de aprender com o que nós fizemos, independentemente do patamar que nós estamos. Eu não me considero uma pessoa que estou num patamar uau, mas eu já fiz algumas coisas na minha vida que eu tenho orgulho do resultado que eu cheguei. E ontem eu assisti um vídeo que eu achei bem interessante de um dev, Yuji, que ele fez um vídeo falando sobre um ano dele no YouTube. E alguém fez um comentário específico que me chamou a atenção, que falou que não vê ele como inspiração, porque a trajetória dele mostra muito sobre esforço e sorte, e que essa pessoa em específica não sabe se ela terá tanta sorte quanto ele teve, por estar no lugar certo. E eu respondi aquele comentário e eu acho que esse vídeo para mim é uma grande resposta, porque no final das contas, no presente nós fazemos coisas que nós não achamos que tem sentido, mas que no futuro conectam-se os pontos, que nem o Steve Jobs fala em uma palestra, e você olha para trás e vê que o seu preparo lá no passado faz com que você alcance e realize coisas no presente que você não estava esperando. Então, o meu comentário foi nesse sentido de que a sorte existe para quem está preparado. Talvez, e muita gente passa pela realidade de fato estar num contexto muito complexo em que ela não tem oportunidade de crescimento. Mas quando nós começamos a realizar coisas, aprender, estudar, trabalhar, nós nos colocamos num patamar acima. Por isso que o aprimoramento contínuo é muito relevante. E nesse patamar acima, a gente vê um campo de possibilidades que a gente não via antes quando estávamos aqui embaixo. Então, pensando nisso, eu quero contar um pouco sobre a minha trajetória, em que eu saio de estagiário e me torno empreendedor. Ainda estou nesse processo, nessa transformação, e é sobre isso que eu quero dizer. Bom, primeiro, eu tenho 20 anos de idade. Sim, estou na faculdade, estou na sétima fase de psicologia, agora que eu entro numa ênfase específica. Eu optei pela ênfase de gestão de pessoas na minha faculdade. Tem duas, tem a área de saúde e tem a área de gestão de pessoas. Eu fui para a área de gestão de pessoas porque eu gosto muito da ideia de dar treinamentos. E eu já dou treinamentos. Isso tem a ver também com o vídeo aqui. Então, beleza. Eu tenho 20 anos, estou na faculdade, mas vamos fazer uma retrospectiva voltando para quando eu escolho a faculdade de psicologia. Por que que eu escolho? Isso foi em 2022, terceiro ano do ensino médio. Eu escolho psicologia porque eu gosto de entender o ser humano, gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de entender como a gente funciona. Mas eu sou uma pessoa que tem um histórico de práticas meditativas, práticas contemplativas, são coisas que me interessam bastante. E eu pensei, de certo modo, agora mais elaborado, né, olhando para o passado, mas lá no passado eu pensei na ideia de que como que eu posso fazer com que esse trabalho com meditação e afins possa ser levado a sério, tenha um viés científico, em que as pessoas vejam e, pô, comprovado que funciona. Então, meditação é uma coisa que lá atrás estava no meu radar. Guarda essa informação porque isso é importante. Um pouco antes no meu passado, em 2021, final de 2022, eu começo um canal no YouTube com a minha tia, em que nós gravamos alguns áudios meditativos, com música de fundo, uma imagem bonitinha, justamente com aquele intuito de que se você pesquisar no YouTube, música para relaxamento ou meditação para felicidade, você acha lá o áudio, inclusive a Academia da Felicidade, e esteja lá. Beleza. Beleza? Captou a informação aí? Algumas informações jogadas. Então, eu entro em psicologia, mas eu vou e faço aprendizagem no Senai em 2023. Esse se torna o meu trabalho. Eu não estava trabalhando e eu fui atrás da aprendizagem, fiz desenhista mecânico, nada a ver, mas foi meio período e me ajudou muito ali em 2023. E chegamos então em 2024. Em 2024 eu me candidato para um estágio de inclusão escolar
na mesma instituição onde é a minha faculdade, porque eles têm tanto faculdade quanto o ensino fundamental. E eu me candidato como estágio, por estágio ali. No meu currículo, eu coloco sobre as práticas meditativas que eu fiz lá no passado, porque eu não tinha um currículo extenso, não tinha um currículo avantajado, bem estruturado, porque eu não tinha trabalhado ainda de forma formal. Então, em 2024, eu me candidato para essa vaga de estágio, vou, faço entrevista, faço todo o processo e não passo. Eu não passo, a princípio. Isso em dezembro de 2023, até que chega janeiro de 2024, e um dia antes de eu começar um emprego de meio período na prefeitura, numa cidade aqui do lado, recebendo um salário assim bem baixo, com uma dificuldade de locomoção até chegar no lugar, um dia antes eu recebo uma mensagem, ó, a vaga tá aberta, você quer? E eu, lógico que eu quero. Eu queria trabalhar lá nessa instituição desde quando eu comecei a faculdade. E só um ano depois eu consegui. Mas eu consegui, o que é muito legal porque eles têm essas oportunidades para os acadêmicos deles. Então, beleza. Começo meu estágio em psicologia escolar e na área de inclusão em 2024. E aí você vai perceber um pouco sobre a sorte. Porque tive sorte de que abriu a vaga e entrei, aceitei entrar. Houve um esforço meu em aceitar e me dedicar à jornada. E em 2024 eu entro no tiro de guerra também. Sim, fiz 18 anos e fui servir ao Exército Brasileiro, o que fez com que, sendo estágio de manhã, eu não conseguisse dedicar a manhã inteira para fazer o que foi me proposto para fazer pelo estágio. Olha que curioso. Bom, se você está no tiro de guerra ou se você está num batalhão, você não pode ser demitido. Então eles tiveram que reajustar minha agenda, porque o que eu fazia lá no estágio? Eu passava a manhã inteira com um aluno que precisava de um suporte, seja um suporte social, um suporte acadêmico, e eu ficava acompanhando. Mas como eu não conseguia ficar a manhã inteira, não compensavam eles me deixar só as últimas 3 aulas com os estudantes. Então o que eles fizeram? Eles precisaram realocar algumas pessoas para conseguir alguém que conseguisse ficar a manhã inteira com aquele estudante e me colocaram para ser um estagiário coringa, para ficar junto com os estudantes que precisavam de suporte, mas não um suporte intensivo, e me propuseram a seguinte coisa: que tal você fazer algum projeto aqui dentro? E isso é muito relevante. Pensei, claro, podemos fazer algum projeto aqui dentro. Conversando com a minha superior, ela trouxe a possibilidade da meditação. Afinal de contas, no meu currículo, eu coloquei que eu gravava áudios de meditação e tudo mais. E aí eu fiquei pensando sobre. E o diretor do colégio também achou legal a ideia de fazer algo meditativo, que ele, na época, quando viu meu currículo, ele achou interessante também. Claro, vamos fazer. Então vejam, eu entrei no estágio, eu ia fazer uma função e eu passei para outra função, que me permitiu ter tempo para fazer um projeto e nesse projeto trabalhar com meditação. Lembrem-se que eu falei que eu gostava muito de meditação. Mas estamos no ambiente escolar. Eu não posso trabalhar com qualquer coisa que envolva meditação. Precisa ser uma meditação que não envolva nada religioso e que tenha um viés que seja possível aplicar numa escola. E é aí que surgiu a minha ideia de trabalhar com mindfulness. Na época, eu praticava meditação de forma esporádica. Eu não tinha um conhecimento aprofundado. Mas eu tinha um networking correto. Eu tenho uma tia que é amiga de uma instrutora de mindfulness lá da USP, a Katia Stubben. E nessa época eu mandei mensagem, falei, ó, tu tem algum livro, alguma recomendação? Mandei pra minha tia. E aí ela falou, eu conheço uma professora, eu vou te conectar a ela. Falei, pô, claro, vamos. E ao longo de 2024, eu tive a oportunidade de fazer um projeto no horário do intervalo dos estudantes, juntamente com essa professora que se disponibilizou a me auxiliar.
Então, em 2024, eu desenvolvo esse projeto, passa a ser um projeto de meditação. Nenhuma outra escola aqui tinha esse projeto de meditação, era só a gente, por conta desse meu histórico, projeto de mindfulness. E em 2025, esse projeto tomou uma proporção maior. Eu passo a dedicar grande parte do meu estágio a esse projeto e passo a dar aula de tarde para os estudantes, do sexto ao terceiro ano do ensino médio. E eu também faço uma formação que essa professora dá pela USP, Fundamentos em Mindfulness, caso alguém tenha interesse em saber. E fazendo essa formação, eu me torno um instrutor certificado de Mindfulness, ou seja, eu posso de fato ensinar além da escola as outras pessoas a praticarem Mindfulness. E esse foi a chave da coisa aqui. Que eu falei que eu saí de estagiário a empreendedor. Empreendendo com o quê? Treinamentos. Então, no ano de 2025, eu estou fazendo a minha formação, estou ali no colégio, mas eu quero sair desse contexto, agradecendo muito todo o aprendizado que eu tive, mas eu queria fazer o seguinte: enquanto eu estou no estágio, eu quero trabalhar e estudar para que eu consiga trabalhar com mindfulness por fora, ter o meu próprio negócio. E conversando com as pessoas, conversando principalmente com a minha namorada, pensamos no caminho organizacional, de empresas, porque em empresas a gente consegue atingir muitas pessoas. E essas pessoas talvez nunca tenham contato com saúde mental de forma tão avantajada se não for levado até elas. Claro que isso aqui também é uma utopia, né? Nem todo lugar quer contratar alguém para pensar em saúde mental para os colaboradores. Mas esse foi a minha ideia inicial. Tive também clientes por conta própria, pessoas que tinham interesse em adquirir o serviço do treinamento. E aí, em abril, eu entro em contato direto com o diretor do colégio que eu trabalhava e eu ofereço um treinamento gratuito para ele. E eu começo a testar isso, de dar um treinamento de forma individual, não para criança, mas para pessoas, para adultos. E eu treinei o diretor do colégio por algum tempo. Sinceramente, a primeira versão do treinamento foi muito tosco, muito tosco, porque eu queria lançar teoria na cabeça das pessoas. Quis lançar muito mais teoria do que a prática, e o que importa de fato é a nossa prática. Então, com ele, eu comecei a dar um treinamento, por conta de network também. Consegui entrar numa grande indústria automobilística aqui da minha cidade, fazer palestras, mas eu já estava com esse trabalho em andamento de eu sou instrutor de mindfulness e eu estou trabalhando com autogestão e autoconsciência. Fiz as palestras ali naquela indústria, também fiz palestra depois pro Instituto, não, calma aí, Núcleo de Instituições de Ensino aqui da ACIB, né, da Associação de Empresas aqui da minha cidade, e isso foi um trabalho paralelo ao trabalho que eu estava realizando no estágio, mas partiu muito do quê? Das minhas atitudes, do meu esforço de estudar ao longo de 2 anos mindfulness e participar de uma formação que me desse o respaldo, porque agora eu sou instrutor certificado pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Então, mesmo que eu esteja na faculdade de psicologia, na sétima fase, eu já tenho uma formação. Eu estudei para isso. Ao longo de 1 ano, eu estudei para isso. E também eu fui colocado em contato. Minha namorada fez essa ponte porque ela está no núcleo jovens, núcleo de jovens empreendedores aqui da minha cidade. Ela estava em contato com o CEO de uma grande empresa aqui. O que eu posso dizer é que é equivalente ao iFood, só que de cidade pequena. Algumas pessoas vão saber de qual empresa que eu estou falando. E isso no início de 2025, quando ainda não tinha nada estruturado. Mas eu conversei com ele sobre o meu trabalho, conversei com ele sobre as minhas intenções e ele foi me dando algumas dicas sobre nicho, sobre persona. E ele falou, cara, se você quiser, você pode vir aqui dar um workshop para você testar. Então olha que oportunidade legal que eu tive. Por conta do network que a minha namorada fez, que ela entrou em contato, eu consegui acesso a essa pessoa. E aí, em novembro do ano passado, eu fiz um workshop ali, o que foi muito enriquecedor. E hoje, literalmente hoje, eu comecei a dar um treinamento para um dos colaboradores dessa empresa. Então é um relacionamento que foi construído ao longo de 1 ano e agora estou colhendo os frutos. E aí,
dezembro de 2025 finalizou o meu contrato de estágio e eu optei por não continuar trabalhando no colégio. Por quê? Bebam água, gente, muito importante. Porque eu não queria mais o ambiente escolar, o trabalho com crianças. Eu quero o trabalho com pessoas adultas, esses treinamentos individuais ou em treinamento de grupo. E eu também, como eu falei anteriormente, eu escolhi a ênfase em gestão de pessoas na minha faculdade. Então, eu preciso da experiência dentro de empresa na área de recursos humanos. E aí, seguindo o escopo do vídeo, né, de estagiário a empreendedor, eu abri um MEI ano passado e comecei a realizar esse trabalho e hoje eu divulgo ele nas redes sociais, não com tanto afinco quanto eu deveria e preciso. Mas eu comecei a empreender nessa área e agora eu tenho uma pequena autoridade nesse assunto, por conta dos meus estudos e dos clientes que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Como eu me encontro hoje em dia? Qual que é o meu caminho? O que está acontecendo hoje na minha vida? Então, no momento, eu estou trabalhando apenas com os treinamentos. Então, é algo muito diferente, porque eu estou com muito tempo livre, que eu estou utilizando para estudar e agora criar conteúdo e preparar os treinamentos. E ao mesmo tempo, eu estou procurando um emprego ou talvez um estágio na área de recursos humanos aqui na minha cidade. Porque qual que é a minha visão a longo prazo? Esses treinamentos eu considero muito relevante e por si só já são uma carreira. Porém, se eu adquirir experiência dentro de empresas, eu vou conseguir eventualmente chegar a falar com pessoas que são líderes, gestores, diretores, pessoas que têm uma sobrecarga gigantesca e que as decisões dessas pessoas afetam milhares de vidas. Então, o meu objetivo é esse, começar de baixo numa empresa para que eu consiga subir dentro dessa empresa e aprender como que funciona o dia a dia de uma empresa também, para conseguir falar com os meus clientes e ao mesmo tempo seguir o trabalho com o treinamento. É isso que eu estou pensando, é isso que eu estou fazendo e os passos que eu devo seguir agora é de fato conseguir divulgar o meu trabalho. Eu estou postergando muito criar conteúdo para o Instagram, mas eu considero, pelo menos na minha região, muito relevante ter um Instagram bem estruturado, porque é a nossa vitrine. É a minha vitrine. E eu quero que as pessoas me vejam, saibam que eu existo. E eu preciso entrar em contato de forma orgânica com as empresas, mandando mensagem, ligando. E é uma parte do meu trabalho que eu ainda não domino. Afinal de contas, eu estudo psicologia. E agora eu estou tendo que estudar marketing, estudar vendas. Então, é um plus a mais que eu estou adquirindo na minha vida por conta de ter me tornado um empreendedor. Esse trabalho, esse empreendimento, esses treinamentos hoje fazem com que eu consiga viver apenas disso? Ainda não. Além do meu trabalho, eu também tenho bolsa de estudos, bolsa de estudos, mas bolsa artística na minha faculdade. Eu faço teatro e recebo bolsa por isso na minha faculdade. Eu não pago a faculdade porque eu tenho bolsa para ela também. Então os meus custos de vida estão muito baixos por enquanto. O que faz com que, ok, os treinamentos ainda não estão rodando a ponto de me dar uma renda show de bola, mas do jeito que tá, com os clientes que estão, eu consigo ter um mês bacana. Mas o meu objetivo não é ter um mês bacana, é conseguir fazer com que se torne uma renda considerável no meu dia a dia, junto com o trabalho fixo que eu terei no futuro. Na faculdade, agora eu começo os estágios específicos em que eu terei a oportunidade de trabalhar nos recursos humanos, pelo estágio da faculdade, que não é um estágio remunerado. E aí eu consegui um estágio com uma consultoria aqui da minha cidade, que eles dão treinamentos e eles estruturam RH. E o que eu quero fazer no futuro? Consultoria e treinamento. Então eu sinto que eu estou muito bem amparado. Então, essa foi a minha trajetória, tem sido a minha trajetória até aqui. É uma mistura de esforço e sorte, porque eu corri atrás das coisas, mas eu também conheci as pessoas certas que me auxiliaram a estar no lugar correto. E hoje eu colho os frutos desse esforço, dessa sorte, em que eu tenho o meu próprio negócio, que ainda não é grande, mas que já é um grande diferencial na minha vida porque eu consigo trabalhar com aquilo que me interessa,
algo que aos 20 anos é muito difícil para muita gente. Sei que eu vou precisar começar pequeno numa empresa, mas isso não me deixa triste, isso não me deixa assustado. Na real, me deixa motivado para estudar ainda mais para que eu consiga crescer. Eu espero que esse vídeo tenha servido pelo menos para mim de registro, já é algo excelente, mas para você que está ouvindo, para você que ainda não sabe o que fazer, ou que já sabe o que fazer, ter um pouco dessa visão de que, mesmo que nós não tenhamos uma visão a longo prazo, muitas coisas que a gente não está imaginando acontecem se no momento presente nós olhamos para o nosso ambiente, enxergamos as possibilidades, estudamos e nos esforçamos para realizar as coisas. Porque a partir do que nós fazemos, um novo degrau surge. A partir do que eu fiz, novos degraus surgiram e esse ano muitas oportunidades ainda irão surgir que eu nem imagino, mas que podem fazer com que as coisas se transformem. Inclusive o YouTube para mim é uma grande oportunidade, porque eu já tentei antes a criar conteúdo no YouTube, mas eu não tinha o que falar. E por conta dos estudos, do trabalho, hoje eu tenho algum conteúdo para compartilhar aqui e o objetivo também é crescer o YouTube como uma forma de ensinar as pessoas sobre o que eu estou vivendo, refletir sobre o que eu estou vivendo, ensinar as pessoas sobre o que eu faço, né, o que eu trabalho e adquirir clientes também. Considero isso muito relevante. Não estou no YouTube só por estar, mas é um lugar que eu gosto muito, muito mesmo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se inscreve, deixa um like, compartilha aí e até a próxima semana, até o próximo vídeo, gente. Até mais!